Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o seu nome do canal. E hoje, meus camaradas, vamos zarpar em uma aventura pelos 7 mares para desvendar os segredos da pirataria. Você sabia que os piratas não eram exatamente como vemos nos filmes? Esquece o Jack Sparrow, esquece o gancho no lugar da mão e esquece o papagaio no ombro. A pirataria real era um pouquinho diferente. Mas calma, não estou dizendo que era menos interessante, muito pelo contrário. Hoje vamos descobrir alguns fatos curiosos sobre esses navegadores dos mares, desvendar mitos e mergulhar de cabeça na história real da pirataria. Preparados para a aventura? Então solta a âncora e vem comigo. Pode parecer estranho, mas até os piratas, considerados criminosos e foras da lei, tinham suas próprias regras. É isso aí. Cada tripulação pirata tinha o que eles chamavam de Articles of Agreement, uma espécie de código de conduta que todos os membros tinham que seguir. E não pense que era moleza, não. Esses artigos ditavam tudo, desde a divisão do saque até as punições para quem não cumprisse as regras. Imagina só, roubar, saquear e ter que seguir regras, parece até ironia, né? Mas acredite, esses códigos eram essenciais para manter a ordem a bordo. Afinal, lidar com um bando de piratas sedentos por ouro e liberdade não devia ser nada fácil. E se você está pensando que era só chegar e criar suas próprias regras, está enganado. Os Articles of Agreement eram geralmente baseados em códigos de conduta marítima já existentes, com algumas adaptações especiais para o mundo da pirataria, claro. E o tapa-olho? Todo mundo lembra de algum pirata famoso com um tapa-olho estiloso, certo? Mas e se eu te contar que nem todo pirata usava tapa-olho por pura estética? Pois é, a gente cresce vendo nos filmes e desenhos os piratas com tapa-olho e já associa na hora, mas a verdade é que o uso do tapa-olho era muito mais por necessidade do que por estilo. Imagina só. Você está no convés do navio, sob a luz ofuscante do sol, e de repente precisa descer para os porões escuros e úmidos. Seus olhos, acostumados com a claridade, demorariam um tempo enorme para se ajustar à escuridão, certo? E nesse tempo todo você ficaria vulnerável a qualquer ataque surpresa. Aí entra o tapa-olho. Ao mantê-lo sobre um dos olhos, o pirata já deixava esse olho adaptado à escuridão, pronto para a ação nos porões. Genial, né? Capítulo 3. Bandeiras piratas. Mais que uma caveira na bandeira. A clássica bandeira pirata, com caveira e ossos cruzados, é a famosa Jolly Roger. Mas você sabia que os piratas usavam uma variedade enorme de bandeiras? Era quase como se cada capitão pirata tivesse seu próprio logo, sua marca registrada. E acredite, algumas eram bem criativas, viu? Caveiras, esqueletos, espadas, ampulhetas, tudo para infundir medo nos corações dos marinheiros azarados que cruzassem seus caminhos. E não era só estética, não. As bandeiras piratas também serviam como tática de guerra psicológica. Ao avistar uma bandeira pirata no horizonte, a tripulação do navio atacado já entrava em pânico, muitas vezes se rendendo, sem oferecer resistência. Afinal, quem em sã consciência iria querer encarar um bando de piratas sanguinários? As bandeiras eram como um aviso. Somos piratas e estamos aqui para saquear. Capítulo 4. Democracia a bordo. Piratas e o poder da maioria. Pode parecer estranho, mas em um mundo de pilhagens e violência, os piratas tinham um sistema relativamente democrático a bordo. Esqueça a figura do capitão tirano e ditador. Na vida real, os piratas escolhiam seus capitães através de votação. E não era só o capitão, não. Outros cargos importantes da tripulação também eram decididos pelo voto da maioria. Essa democracia pirata era baseada na ideia de que todos a bordo tinham direito a voz e voto nas decisões importantes. Afinal, a vida de todos dependia da coesão e da organização da tripulação.
E para garantir que tudo corresse bem, os piratas também criavam um código de leis que todos deveriam seguir, com punições severas para quem desobedecesse. Era a democracia funcionando em alto mar, ou melhor, em águas nem tão claras assim. Capítulo 5. Vida de pirata. A triste realidade por trás da aventura. A vida de pirata pode parecer emocionante e cheia de aventuras nos filmes, mas a realidade era bem diferente. Ser um pirata no século XVIII era sinônimo de viver perigosamente e ter uma vida curta e brutal. Doenças, ferimentos em batalhas, naufrágios. As chances de um pirata chegar à velhice eram mínimas. Muitos não passavam dos 30 anos. E não pense que era só a morte que assombrava a vida dos piratas, não. As condições de higiene a bordo dos navios eram precárias, a alimentação era ruim e a falta de tratamento médico adequado transformava qualquer ferimento em risco de morte. Sem falar no risco constante de ser capturado e executado pelas autoridades. No final das contas, a vida de pirata era muito mais sofrida e perigosa do que a maioria das pessoas imagina. E aí, gostaram de conhecer um pouco mais sobre a verdade por trás da pirataria? Viram como a história real pode ser ainda mais fascinante do que os filmes? Espero que tenham se divertido nesta viagem pelos mares da história. Mas a aventura não termina por aqui. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele like maroto, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma das nossas próximas expedições. E aí, o que acharam das histórias dos piratas? Conhecem alguma outra curiosidade sobre esses navegadores? Deixem aqui nos comentários. Até a próxima, marujada!